Não, nem tudo é culpa do diabo. Às vezes a culpa é de nós mesmos. Não que não tenha uma influência do diabo, mas que possamos entender que às vezes nós somos responsáveis de muitas falhas, de muitos erros, de muitas coisas dando errado em nossas vidas, no nosso dia. Que possamos mudar nossa mentalidade de achar que tudo é bombardeio, de achar que tudo é o inimigo. Devemos entender que muitas coisas somos nós mesmos que damos legalidade. Devemos entender que às vezes nós mesmos ignoramos a voz de Deus. Devemos entender que nós erramos, às vezes até quando nós achamos que estamos fazendo certo. Nós estamos fazendo errado e nós erramos. Quando você se abre para essa mentalidade de conseguir entender que nós mesmos às vezes somos o culpado, nós nos desprendemos da insensatez e da ignorância e ficamos a cada dia e mais aberto a novos aprendizados, a novas evoluções, novos desenvolvimentos e ficamos mais aberto com os ouvidos inclinados para ouvir a voz de Deus e não somente ouvir, mas também dar atenção, refletir no querer dele para nós. Saiba que tudo é permissão de Deus, ou seja, Deus governa também as atitudes do diabo para conosco. Se Deus permitir, se Deus permitiu, se nós começarmos a sempre, tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, pegarmos e pensarmos, se Deus permitiu, nossa, eu ganhei isso, não sou merecedora, mas Deus permitiu. Eu acho que eu não sou merecedora, mas Deus sabe que nós somos merecedores. Nossa, que tragédia, isso não deu certo. Meu negócio não foi pra frente. Nossa, olha isso aqui que aconteceu. Eu tava fazendo isso daqui, mas é pro Senhor. E não deu certo. Por que Deus permitiu? Nossa, mas eu tô fazendo a obra. Eu tô dando o meu melhor no ministério do Senhor e aconteceu isso. Por que Deus permitiu? Sempre tem um porquê e um pra quê. Por que Deus permitiu? Se Deus permite até as ações do diabo em nossas vidas. Por que Deus permitiu? Quando a gente foca no porquê Deus permitiu, muita coisa abre. Assim a nossa mentalidade muda. A nossa visão, o nosso consciente expande. Nós precisamos saber de uma coisa, que nós que somos servos de Deus, se consideramos filho dele, que percebemos que nós nascemos de novo e decidimos seguir na direção dele, ser um discípulo verdadeiramente de Cristo, nós devemos entender e saber que o Deus é um Deus da verdade de abundância. Ou seja, ele irá querer que nós evoluímos em todas as áreas da nossa vida. Então não adianta nós acharmos que nós sabemos o suficiente, até mais que Deus, e focar somente em uma área que para nós aparentemente parece que nós precisamos de evolução e esquecemos que nas outras áreas nós também precisamos de evolução. Porque às vezes nós não percebemos, nós somos falhos, imperfeitos, e às vezes nós achamos que nós estamos falhos só em algum assunto, em uma situação, em uma área da nossa vida. E não, às vezes nós precisamos de mais evolução em outras áreas da nossa vida, mas nós não percebemos. Mas ele sabe de todas as coisas e por ele ser um ser de abundância e da verdade, ele vai querer abundância em todas as áreas da nossa vida e ele vai querer que nós evoluímos em outras áreas. Então não adianta nós focar e querer evoluir somente em uma área da nossa vida e esquecer que a outra área nós estamos escassos de conhecimento, escassos de bons hábitos, escassos de humildade, escassos de amor. E por ele entender essa escassez, ele não permite o destravar, o rompimento. E a gente para e pensa, meu Deus, eu tô me dedicando tanto, tô fazendo tanto e não tá indo. Por quê? E você já não entende mais por que você pode melhorar naquela área, porque você já viu que você já melhorou um tanto. O problema não é naquela área. Você tem que melhorar. Às vezes é em outra área, porque nós somos ferramenta do Senhor e é através de nós que Ele precisa nos usar e nós devemos ser bons exemplos. E bons exemplos não é somente em uma área da vida. Sou bom exemplo espiritual, mas e na sua área pessoal? Como você é como pessoa?
Sua área profissional, como nós somos. Nossa área familiar, como nós agimos com nossos filhos. Então, assim, em todas as áreas nós temos que ser bons exemplos, porque quando menos esperamos, tem alguém nos assistindo, nos vendo, olhando, nos observando. E o inimigo, ele é tão sujo que ele precisa de uma coisinha para se tornar uma coisa absurda. E naquela brecha, às vezes, uma falha sua que uma outra pessoa viu em você, o diabo se aproveita da fraqueza dela para manter ela no cativeiro e até mesmo se afastar de nós, de você, e não deixa Deus trabalhar através de nós na pessoa, e nós falhamos. E aí é onde eu entro, por isso que ele nos exige melhorias em várias áreas da vida. Gente, vocês têm noção, equilibrar as emoções não é um modo geral, é um modo específico. Você precisa equilibrar suas emoções no seu relacionamento. Você precisa equilibrar suas emoções. Relacionamento, eu já falo, sabe? Relacionamento na sua casa, com as pessoas da sua casa, no seu ministério. Nós precisamos, né? Melhorar nosso relacionamento, né? Em tudo. Mas daí você precisa melhorar, equilibrar, na verdade, né? O que eu tô falando, equilibrar as emoções em cada situação específica, em cada área, né? Em cada situação específica. Por exemplo, administrar o nosso dinheiro. Porque não adianta nós queremos que Deus nos dê direção, sabedoria dos céus para ganhar bom dinheiro se nós não temos uma boa administração. E por que nós não temos uma boa administração? Porque nossas emoções não estão equilibradas. Às vezes nós estamos alegres demais, fazemos gasto desnecessário. Às vezes estamos tristes demais, fazemos gasto desnecessário. E tudo isso nos afeta e nos prejudica, e Deus quer trabalhar em nós. E Ele quer trabalhar até nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, que nós achamos que é tão inofensiva, que não tá nos fazendo mal. E aí que entra, é nos detalhes. Porque Ele nos abençoa nos detalhes, mas Ele exige melhoria nos detalhes. E nós precisamos entender que às vezes a culpa é de nós mesmos. O que tá travado, o que não vai. Às vezes a culpa é de nós mesmos. Nós vemos as pessoas. Vou dar um exemplo. As pessoas afora evoluindo tão rapidamente na área espiritual e nós vemos nós tão devagar. Ou outro exemplo na área financeira. E nós olhamos para nós tão devagar. Nós vemos as pessoas melhores como nós, como pai ou como pessoa, sabe, tratar as pessoas melhores no trabalho, e nós olhamos para nós e vemos que nós precisamos melhorar nisso, e nós vemos tão devagar a nossa evolução. Por que será? Por que Deus não está permitindo uma evolução mais rápida? Ah, Tangra, cada um tem seu tempo. Você acha que a evolução, Deus... Gente, quanto mais nós estivermos abertos para a evolução, mais Deus quer trabalhar em nós. Quanto mais nós falamos, eis-me aqui. Quanto mais nós falamos, Deus, eu quero mergulhar nas águas profundas. Você acha que Deus vai falar não? Não, Ele quer coração disposto. Deus, eu vou fazer. Deus, eu quero. Deus, trabalha em mim. Eis-me aqui. Você falar, eu vou ir. Nós falarmos, Ele vai falar, vai dar a mão para nós e vai, vamos, vou trabalhar em você. Você acha que Deus paralisa a evolução? Jamais. Não paralisa a evolução. Que nós possamos mudar nossa mentalidade, nossos pensamentos. Ou achar porque tempo na caminhada com Jesus é perfeição. Que tempo na caminhada com Jesus é superioridade. Estou acima, estou superior que os demais, estou superior que os outros. Gente, tempo não define nada. É igual aquela frase que fala... Idade não define maturidade, e isso é muito real. Devemos refletir nisso. Idade não define maturidade. E tempo não define comunhão, relacionamento intenso com Deus. Não define. Nós devemos se prender na humildade e sabermos que sempre precisamos aprender mais, independente do tempo que nós estamos caminhando com Jesus. Ele quer trabalhar mais em nós. Porque talvez hoje mesmo, nós cometemos erros e falhas que talvez na nossa cabeça era normal e não é. Aí amanhã ou daqui a um ano nós iremos perceber que era errado. Então nós devemos focar nisso, que nós precisamos de evoluções, se desprender de ficar culpando. Tudo é o diabo. Isso não tá dando certo, é o diabo. Foca naquele outro pensamento. Por que Deus permitiu?
né? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu estou falhando? Que às vezes até quando a gente acha que tá acertando, a gente tá errando.